discípulo de Jesus. Enquanto ele não toma essa decisão, enquanto ele não se rende ao convite do Evangelho, o Espírito Santo está com ele. Mas a partir do momento que ele recebe Jesus, o Espírito Santo está dentro dele. Isso é uma mudança radical. Meus irmãos, mas fui tradutor de grande pregador aqui na América. Traduzi as pregações dele e coloquei minha voz também. Tive vontade de mudar alguma coisinha para melhorar, mas tinha que respeitar, porque eu era a autoria desse pastor. Poderia ter avançado um pouquinho mais e falado não apenas da presença do Espírito Santo em nós, também da presença de Jesus em nós e da presença do Pai em nós. Essa é uma sequência claríssima no capítulo 14 de João. A partir do versículo 17 até o 23, a sequência é perfeita. O Espírito Santo vem, traz a presença de Jesus e Jesus vem com o Pai habitar dentro de nós. Nós vemos isso, irmãos, na vida do irmão Paulinho, da irmã Lúcia, vivendo essa vida e vivem essa vida. Há coisas que nos surpreendem. Fiquei impressionado com um caso acontecido aqui nos Estados Unidos. Um jovem, casal jovem, foi para a igreja. O rapaz foi batizado pelo Espírito Santo, sentiu aquele desejo de evangelizar. Esse testemunho foi contado por uma pessoa muito importante aqui na América, e alguns até se lembrem desse caso. Mas o moço, cheio do Espírito Santo, chegou em casa e falou para a esposa: olha, eu vou pregar o Evangelho. Eu saí do meu emprego, eu vou me colocar nas mãos de Deus, eu vou pregar o Evangelho. Mas era tudo complicado, porque como pregar o Evangelho não tinha um local para reunir o povo, não tinha. Aí ele ficou orar, pronto. Pediu dispensa do trabalho e passou a orar. O tempo que ele passava trabalhando, quero orar, mas orou, meia hora depois já tinha orado por tudo que ele sabia, conhecia. E ele continuou orando, e ficou orando em línguas. E chegou a hora do almoço, parou, descansou, deu a hora de trabalhar de novo, foi orar de novo. E orando. Tinha uma igreja antiga, tradicional, tinha pouca gente lá. Ele pediu: posso usar um salão de vocês aqui? Eu quero orar, só para orar. E estava lá orando. E orava muito em línguas. E um dia a direção da igreja pediu que gostaria que o irmão estivesse no culto amanhã aqui. É uma pessoa importante, é um líder, e ele vem dar a conferência dele aqui. E não queríamos que ele encontrasse a igreja com tão pouca gente. Então, por favor, se reúna conosco amanhã, participa do culto. Ele foi. Pedido da igreja. E quando ele chegou lá, logo no início, ele serviu um cafezinho, um ambiente bem tradicional. E ele, depois de ter tomado café, ele viu uma parte do corpo de uma senhora. Tinha uma perna mais curta. E tinha uma doença. Ele entendeu a doença. E ficou preocupado. Falei: por que estou tendo essa visão? Uma visão tipo raio-x.
assim, não entendendo nada. Mas aí chegou uma senhora, se assentou do lado dele. Essa senhora tinha problema, andava com dificuldade e segurava um apoio. E já havia começado a reunião e o conferencista começou a virar as páginas, ele ia lendo. E ele perguntou para aquela senhora, porque percebeu que a visão que ele tinha, o problema que ele viu naquela senhora estava indicando alguma coisa. E ele disse: a senhora permite que eu olhe para ele? Antes ele perguntou: o seu problema é uma doença assim e tal, na área, naquela área? Ela disse: sim, eu tenho essa doença. Ele perguntou mais: e o problema da sua perna é mais curto do que a outra? Quantos centímetros? Entre 6 e 7 centímetros mais curta, perna mais curta do que a outra. Aí ele disse: eu posso orar? A senhora aceita que eu ore? Sim, pode orar. Ele, sem entender o ambiente, mas com aquela animação, ele virou para frente dela e começou a orar alto. E o homem parou lá na conferência e mandou alguém dizer: acaba com aquela bagunça lá embaixo. Essa senhora que foi, chegou lá, viu o que estava acontecendo e gritou para o pastor, para o conferencista: não dá para parar, a perna está crescendo. A perna está crescendo. Todo mundo correu lá para ver a perna da mulher crescer. E a perna esticando, o milagre acontecendo, e todo mundo ali vendo aquilo. E a moça, a senhora, se levantou e começou a correr pela igreja. Começou a correr pela igreja, vai aqui, vai ali e tal. Chegou na frente da igreja e disse: irmãos, venham ser curados agora. E os irmãos vão lá à frente. E acabou a conferência. Todo mundo correu lá para ver o que estava acontecendo. E ele veio: irmãos, venham ser curados, ele vai orar por nós. Ela subiu a direção daquela reunião. E o povo foi à frente, todo mundo sendo curado, sendo curado, sendo curado. E ele estranhava, porque ele punha a mão, de repente a pessoa sumia debaixo da mão dele. Caía curado, desse jeito. E o que aconteceu foi um avivamento naquela igreja, uma mudança, uma transformação de vidas. Tudo mudou. E ele terminou a reunião, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ficou chorando, começou a chorar. Do lado de fora da igreja, segurou a grade, detalhe que havia em volta da igreja. E ele gritando com Deus: Deus, o que o Senhor fez comigo? O que o Senhor fez comigo? Mas como é que o Senhor fez isso comigo? E Deus disse para ele: você estava edificado. 3 meses orando em línguas. E quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Esse homem foi uma bênção. Ele veio ao Brasil. Um trabalho de missões entre grupos avivados aqui. Mas eu vi isto e o milagre. Porque eu nunca entendi que orando em línguas eu me edifico na fé. Nunca ouvi ensino desse jeito. A gente lê lá capítulo 14 de 1 Coríntios, está tudo ali explicadinho. Né? Quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Eu não sabia, mas começou a orar, eu tive que orar, porque não tem mais nome para mim para orar. Eu orava, ficava orando, o dia inteiro. 3 meses depois acontece assim. Isso naquela igreja.
E ele se tornou uma bênção, porque aonde ele vai, ora pelos enfermos, os milagres acontecem. Que bênção é uma vida assim. Quanta gente abençoada. Ele ensinando jovens. Eu passo jovem.